Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Hoje já é terça-feira, dia 3 de julho de 2018. O nosso programa está entrando no ar, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as principais notícias do dia. Uma delas é a respeito do Hospital Beneficência Portuguesa. Depois da consultoria que foi feita pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, e dado o devido diagnóstico e até algumas sugestões, uma minuta de contrato com a Associação Beneficência São Miguel, que é da Serra Gaúcha, na verdade, um hospital de Gramado, faz com que eles estejam, assim, algumas finalizações. Ainda tem mais um que outro detalhe a ser acertado, e a Beneficência Portuguesa será, então, locada justamente para o Hospital da Beneficência São Miguel. E a ideia é que com o que ganharem, o que receberem desses aluguéis, sejam todos eles aplicados na redução da dívida trabalhista que a Beneficência Portuguesa tem há anos. E dentro da Beneficência Portuguesa aqui em Porto Alegre, tem um paciente apenas para os 201 leitos que ela possui. E o juiz da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, o juiz Bretas, Marcelo Bretas, condenou a 30 anos de prisão Aike Batista e a 22 anos Sérgio Cabral. Os 30 anos de prisão de Aike Batista são por corrupção, mas ele tem ainda uma multa de 53 milhões de reais a serem pagos. Nesta operação também o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado a mais 8 anos e 22 anos, perdão, e 8 meses de reclusão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E a ex-primeira-dama, Adriana Anselmo, foi sentenciada a 4 anos de prisão. Ou seja, este não é para ser uma manchete ou um programa de polícia, né? Mas acaba se transformando num caso desse. E os negócios de Cristiano Ronaldo, que ontem até foram citados aqui, um deles pelo menos, o restaurante em Gramado, não ficam só apenas nesse restaurante. Existem umas outras possibilidades, que a irmã dele, que está aí, a mãe, inclusive o restaurante abre agora, abre hoje ou amanhã, abre já o restaurante, com um restaurante grande, como ela mesma contou ontem, mas tem algumas outras experiências que eles vão, e principalmente se ele fechar esse contrato mais do que milionário, novo, aí ele vai realmente investir muito dinheiro time aqui italiano, na né? Serra Gaúcha, exatamente. E a Concepa acaba o seu contrato e as cancelas da Freeway serão levantadas. Já estão. Era 20 horas. Mas já estão. Já estão. Então, diz o diretor da NTT que ficarão assim até fevereiro de 2019, quando uma nova, então, concessionária pode entrar dentro, né, e começar a administrar. Até lá, quem vai ficar responsável é o DENIT e salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Porque, olha, eu quero ver o que vai acontecer com a Freeway, que eu acho que era a única estrada que funcionava. A maior rodovia federal do Brasil há muitos anos, pois esse governo medíocre vai conseguir destruir a melhor rodovia federal brasileira por brigas internas. Magda, posso dizer uma coisa para você, com 40 anos de jornalismo, tem gato morto nessa turma. Então eu não vou dar notícia, porque o Gustavo já disse que não é, então não vou dar notícia. Fala, Ruxa. Não vou lhe antecipar, mas queria falar sobre o tema. O que, na verdade, esse exemplo a gente vai ter que pegar esse assunto, botar num quadro na parede e fixar, porque ele é o maior exemplo de desgoverno que pode existir, porque nós estamos achando que venceu o contrato agora. Não, ele venceu há 1 ano atrás. Claro, e tiveram um ano prorrogado para entabular. E estão me dizendo que agora estão iniciando negociações. A não aceitou a proposta. Tinha que reduzir. Dona Magda, pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tinha feito um cálculo que deveria reduzir a tarifa, e a Triunfo Concepa disse que não, porque se reduzisse tarifa não conseguiria oferecer o mesmo serviço que vem oferecendo. Ela já cortou 50%? Já diminuiu o valor. Aí queria diminuir mais. Engraçado, o Tribunal de Contas
contas não tem esse carinho com as passagens aéreas, com a ANAC, né? Com a ANS, que agora bagagens. Mudou o negócio das bagagens, da ANAC, da ANS, o Tribunal de Contas não tem esse carinho. Tem gato morto nessa história. Eu me preocupo, porque realmente funcionava. Funcionava até então. A melhor rodovia federal do país, escolhida pelo Ministério, pelo próprio Ministério dos Transportes. Era uma rodovia de padrão internacional. Mas era dia e hora para terminar também, porque já neste acordo que vigorou os últimos 12 meses, só estava a reparação da estrada, não estava mais implemento da estrada, melhorias, aumentos de faixas, como deveria ser com o fluxo natural. Então nós já estávamos num retrocesso, que era uma manutenção, esse serviço maravilhoso que a gente reconhece, também o capeamento, tudo estava sendo feito, mas já alargamento, aumento, melhorias, isso já não estava no contrato que vigorou. E a tendência, então, acabaram entrando numa decadência, ele virar igual às outras, né? Pior é que vai se destruir, né? Vai. Não tem quem cuide, o DENIT já não cuida do que tem que cuidar, vai cuidar agora, vou pegar, vou destruir. Vão destruir essa estrada e... O DENIT já está preocupado em multar. Além da Polícia Rodoviária Federal, o DENIT agora entrou na boquinha também de multar, colocar radar, coisa. Está interessado nisso. A máquina, onde houver uma árvore depois pode haver... a gente fala mal aqui da máquina pública brasileira, ficam brabinhos, funcionário da prefeitura, do governo do estado e da União, ficam brabinhos que a gente fala, mas era mais uma demonstração de incompetência. Acho que não. E eu vou falar uma coisa para vocês, vou insistir nisso, tem gato morto nessa história. Anotem, tem gato morto que mais cedo ou mais tarde vai sair da tuba. Na última sessão da segunda turma, antes do recesso, Ricardo Lewandowski demonstrou um nível de irritação acima do normal. Vocês já falaram sobre isso aqui? Eu não sei porque eu não vim sexta-feira. Qual foi o dia? O ministro estava particularmente incomodado, não com a libertação de José Dirceu, como eventualmente se pensou, mas sobre a prisão de Bruno Basso. Bruno Basso é ex-marido e ex-sócio de Maria Cristina Bonner. Bonner é conhecida nos meios ou nas internas pelo seu sucesso empresarial como CEO, representante da Microsoft. E no governo ela faturou alguns bilhões no FHC e aí é mais uma sujeirinha embaixo de um tapete. O seu Gilmar adora essa gente que fatura muito, né? Adora esses milionários, Daniel Dantas, essa turma. O Gilmar Mendes adora essa rapaziada. E o Toffoli já soltou o Zé Dirceu, coisa e tal. Olha, eu não sei onde a gente vai parar, viu? A eleição agora de mais um esquerdinha desse bolivariano no México, Mário. Verdade. Por aí. O Obrador, né? O novo presidente mexicano. Eu disse que o Brasil já é visto como um país socialista. Agora, a visão que nós vamos ter é a caminho do populismo bolivariano. E esse, infelizmente, é o caminho com o qual nós somos vistos lá fora. Veja você, o dólar bateu 3,90, o turismo já está 4,5, o oficial. Casa de câmbio já está negociando a 4,20, 4,25. Na fronteira está 13,96. E o banco me fugiu o nome agora, a consultoria da Merrill Lynch mandou para o Bank of America, que divulgou hoje. Ele divulgou, não escondeu, ele divulgou uma nota prevendo o dólar fechar o ano a 5,50. Meu Deus. Está no relatório do Bank of America, todos os veículos já divulgaram, está na internet, todos os veículos divulgaram. Relatório interno do Bank of America. E outros bancos que operam no Brasil tratam o dólar a partir do final de dezembro na casa de R$5. Mas aí ele está passando por cima de outubro, que pode ser uma mudança radical. Se ele talvez dissesse que até outubro eu até concordaria com isso. O problema é que a partir de outubro nós não sabemos o que vai. O processo de destruição da economia brasileira, Ruxa, uma reputação é como uma economia, ou uma economia como uma reputação. Você destrói em instantes e leva anos para voltar no lugar. Nesse ministério, eu quero casar com o assunto que eu vou trazer para que a gente siga então na mesma batida. Eu ainda acho que o capital não tem mãe. O capital vem aonde está boa a barca, como a gente diz na linguagem futebolística, assim, né? Acho que se o Brasil começar a se arrumar em outubro, eu até acho que o capital volta. E em cima disso, Gustavo, que eu queria trazer, porque eu acho que é uma matéria que a gente tem debatido a exaustão aqui, agora encomendado pela rede Bandeirantes de televisão, saiu a pesquisa feita só em São Paulo, mas não sobre São Paulo, que no momento nos diz respeito. É uma pesquisa sobre o Brasil, mas só sobre o paulista.
Sobre o primeiro cenário, com o Lula, a gente vai noticiar, mas não é a matéria de discussão, me parece. É o Lula 24, o Alckmin, o Bolsonaro 17, o Alckmin 13 e a Marina 8, tá? Essa é a visão de São Paulo. Mas o que eu quero trazer é o segundo cenário visto por São Paulo sem o Lula, que é o segundo cenário sem o Lula. Neste cenário, nós temos o Bolsonaro com 17, o Alckmin com 15 e a Marina com 13. O que eu estou dizendo com isso? Que ali nós temos definido exatamente um candidato de esquerda, um candidato de centro e um candidato de direita. E aí eles estão, como a pesquisa tem 3% de margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Bolsonaro, Alckmin e Marina. Isso é o que pode se irradiar para o Brasil, já que São Paulo é um fomentador de política, né? Este cenário que São Paulo nos adianta, talvez seja o que nós vamos assistir no país aí. 3 candidatos, cada um representando uma linha. E o pior de tudo isso, dona Magda, é que a gente, por mais que se esmiúce, né, a gente não consegue encontrar um candidato. Eu não consigo encontrar um candidato à altura das minhas pretensões, que são as pretensões, acredito, de todo o povo. Todas as pessoas devem pensar parecido, pelo menos, né, com aquilo que eu penso. Uma pessoa íntegra, uma pessoa correta e uma pessoa que pensa no Brasil. Todos os dias as pessoas reclamam, mas tem que dar notícia melhor na Rádio Pampa, tem que dar notícia melhor na televisão e tal, mas eu me esforço, né? Mas eu me esforço. Sim, porque eu não consigo, sinceramente, amigo que está nos vendo, amiga que está nos vendo em casa nesse momento, eu não consigo dar uma boa... Como eu gostaria de dizer, o dólar caiu para 1,90. Ah, que maravilha! Todo mundo indo lá para a Ribeira fazer compra para o Uruguai, para a Argentina, para os Estados Unidos, para Miami, comprando apartamento em Miami, porque, sabe? E aí aumentou. O Vitorino já disse que vai chegar, segundo os especialistas americanos, a 5,50, e lá eles fazem pesquisa, e lá eles investem em pesquisa, e não é brincadeira a pesquisa lá. E por que essa diferença dos Estados Unidos do Brasil? Porque os Estados Unidos, a política americana, ela é igual, ela não muda, se sabe que tem uma estabilidade política, se sabe que as leis são cumpridas, o camarada é preso, é condenado, vai para lá e cumpre a pena. Aqui todo mundo sabe que é um simulacro. Essa história do Zé Disseu, do Toffoli, o Toffoli todo mundo sabe que trabalhava com o Zé Disseu, enquanto o Zé Disseu era chefe da Casa Civil do presidente Lula. Na época, eu estou falando bobagem. Não estou, essa é a verdade. Não estou insinuando nada. Eu quero que o telespectador tenha a sua própria conclusão. Então, às vezes cansa isso, porque é repetitivo, e todos os dias a gente fala, e parece que as autoridades sempre fazem ouvidos moucos, né, que não ouve nada. Agora, negócio da Freeway, isso é uma piada. Quando chegar agora janeiro, fevereiro, Massachusetts, janeiro, fevereiro, vai ser uma loucura aquilo aí. Vai esburacar tudo, vai todo mundo se queixar. Um monte de acidente, que os carros vão estragar. Não vai ter mais socorro. Vão ficar no meio da estrada, as pessoas vão se acidentar, ninguém vai conseguir entrar nem sair para poder socorrer, por ignorância. Aí você vai ver quem é que está gerindo, decidindo tudo isso. É um militante político que estava desempregado e o político encaixou ele na diretoria de alguma coisa para cuidar, não sei do que. Se tivesse capacidade técnica, não tem capacidade técnica. Eu imagino aquela Freeway, desculpa, Gustavo. Mas quem tem capacidade técnica hoje, Mário, vou ser honesto para você, já que eles ficam brabinhos comigo, pode ficar à vontade. Quem tem capacidade técnica hoje está na iniciativa privada ganhando muito bem. E quem tem muita capacidade técnica já se mandou do Brasil. Está nos Estados Unidos. Porque, infelizmente, sabe, o país está virando uma bagunça. O país está virando uma bagunça, acabou o governo. Michel Temer não está aí, os ministros não estão aí. Tem ministro aí, quem é o ministro? O seu Zé dos Cachorros? Eu não conheço. Quem é esse cara? Eu não sei. Ele era o técnico. Daqui a pouco a moça do cafezinho vai virar a ministra de alguma coisa, porque não tem mais ninguém para botar. Todo mundo. Tá todo, sabe? Nunca se tirou tanto dinheiro do país, nunca saiu tanto dólar do país. E o que me deixa triste eu concordo com o Marmi, em gênero, número e grau. Mais uma vez, eu não vou votar em quem eu quero ou em quem eu confio. Eu vou votar no menos ruim. Eu vou ter que votar no menos ruim. Porque agora, não tem essa pessoa. Não existe. A pessoa não existe. O Mário diz, cadê a liderança? Cadê aquele político que você acredita? Que os jovens. Fé, não, pode ser velho, mas alguém que tem uma história bonita. Não, os jovens. Em quem os jovens vão se espelhar? As histórias bonitas que nós temos do país
É gente que tá longe da política, não quer se misturar nessa sujeira. Nós víamos em São Paulo aquelas tranqueiras de 8 horas, 10 horas, e a gente via aqui como uma coisa distante. Eu imagino, 6 horas da tarde, numa sexta-feira, o carro que estragar na freeway... Acabou. Nossa senhora, acabou. Acabou, amigo. Ninguém mais chega na praia. Ninguém mais chega, branca tudo. Vai ser um horror. Vai ser um horror. Porque esses guinchos, eles são estrategicamente colocados, né? Eles ficam já no meio da estrada, a cada X quilômetros, para remover. Tu imagina, tu estragando o teu carro, mas tu indo pra praia ali, não o Vitorino que tem aqueles carros de 200 mil reais ali, mas sim, a gente mas tem ele carro é milionário, ele pode. A gente que tem carros ele modernos. Nosso carro estreou, isso. Nosso carro estragou no quilômetro 40 ali, a gente parou para ligar para um guincho para nos buscar. 2 dias depois. Não chega nunca também. Hoje essas coisas todas já aconteceram onde a EGR comanda. A EGR comanda, tinha que pedir acidente na estrada, pede emprestado pro SAMU, porque a gente não tem. Olha a bagunça. Sabe que, falando em bagunça, nós falamos sobre a flexibilização na questão dos agrotóxicos ou pesticidas, como prefere o meu colega, né? Não gosta da palavra agrotóxico. Mas tem uma outra notícia que correu nas redes sociais hoje que as pessoas estão se perguntando se é verdade ou se é mentira. A Comissão de Agricultura na Câmara aprovou um projeto que trata da Lei dos Orgânicos, que restringe a venda direta de orgânicos. Os produtos orgânicos, eles vão poder ser vendidos se realmente passar depois pela Comissão de Constituição e Justiça e também for aprovado. Então, toda a tramitação ainda está, né, numa fase da tramitação, passou pela Comissão de Agricultura, poderão ser vendidos apenas pelos agricultores familiares em feiras ou na sua propriedade. Não poderão mais ser vendidos através dos supermercados. Como tem hoje em dia, que tem os seus departamentos lá só de produtos orgânicos. É uma restrição da venda de produtos orgânicos. Não sei, eu fui atrás da notícia, realmente, tem alguns sites, ela existe, ou seja, então não é falso. Eles vão afastar os produtos orgânicos, teoricamente, que fazem melhor na saúde. São maravilhosos. Vão afastar os produtos orgânicos dos grandes centros urbanos, porque como é que os agricultores familiares vão vender em grandes centros urbanos? Através de feiras, não sei, feiras ou propriedades particulares, não consigo entender. E aí vem a outra pergunta, quem é que garante que aquele agrião que eu estou comendo é orgânico mesmo? Isso tem se discutido. E a inspeção tem que funcionar. Sabe qual é a melhor inspeção? A pessoa que consome produtos orgânicos e aquela que não consome, a diferença. Que maçã enorme, linda, não tem nenhum furinho. Suculenta. Pera só um pouquinho, alguma coisa está errada. Aí vem aquela rúcula, tá? Que maravilhosa, aquela coisa que sai do supermercado depois já murcha. E quando tu recebe o orgânico, vem um bichinho dentro. Vem aquela minhoquinha e tal, tá ali. Por quê? Porque não tem o pesticida. Você tá me aconselhando a comer coisa com as minhoquinhas? Não, daí lava bem, gente. Lava bem. Tira a minhoquinha? Mas a minhoquinha faz bem pra saúde. Você minhoca, o Gustavo não vai comer rúcula. Não. O Gustavo não vai comer. Não sabe qual é a comida preferida dele? Pois não. É um pote, assim, cheio de alface que ele diz que come. Se tu é amigo dele, ele não come. Alface americana crocante. Deve ser que eu chego nas jantas, ele sempre já passou a parte da salada. Sim, ele tá só na carne gorda. Mas vem cá, na salada do Vitorino não tem capim, né? Judas? Tem capim? Judas? Tem capim junto ou não? Sim, mas o capim é bom. Diz que alimenta. Tu sabe que alimenta, né? Agora, me contaram que ele tá usando laque no cabelo aqui, o senhor aqui ao meu lado. Tá usando laque no cabelo. Sério? Contaram isso pra você? Aí o pior é que não é nem spray, é laque. Posso tocar, Mário? Ele não gosta que toque no cabelo. Dona Magda, o Mário queria trazer o assunto cabelos pra bancada e aí me usou, porque todo mundo tá vendo que meu cabelo tá flutuando. Agora. Flutuando! Eu quero. A chamar a atenção, tem aqui, por gentileza. O Ademir, né? Ademir, teu cabeleireiro, não tem que ser. Agora é o Ademir, teu cabeleireiro? O Ademir. O Ademir cortou o cabelo do Mar, me xingou porque melhor, hoje uma coisa mais moderna. É isso que tem que fazer.
tirar esse tom, assim... Tirar o penacho. Não é só o penacho. Podia virar de lado pra privilegiar. Tira. Privilegiar os telespectadores com a lateral do corte. Com a lateral. Olha pra lá, seu Mário. Olha pra lá. Mostra a lateral. Ademir. É o seguinte, vocês vieram combinandinho hoje, olha ali a roupinha deles. Então, vocês vão cantar o quê? Nós já fizemos a dupla, marrom e marronzinho. E agora é azul. Azul e azulzinho. Íamos fazer verde, ele ficou doente, veio eu só de verde, levei uma vaia da torcida. Então, assim, hoje é o azul e o azulão. Não, é o preto e o pretinho. Não, é o azul e o azulão. Não, gremista não. É o chucrute e o Rosenbein. Deixa a Alice falar. Não, como vocês estavam falando, né? Ali da freeway, que pode ser prejudicada, que pode aumentar o trânsito. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas domingo, né, com a nova orla do Guaíba, ali daquela parte da usina do gasômetro até a rótula das Cuias, ficou um trânsito infernal, né? Não sei, é que todo mundo resolveu visitar. Todo mundo resolveu ir lá visitar um percurso assim que normalmente eu faço em 20 minutos. Dali até a Zona Sul, levou mais de 1 hora. Nossa. E aí a EPTC, ela se pronunciou, né? Ela informou que para os próximos finais de semana, o efetivo de agentes será reforçado para orientar o público. E a ação será em conjunto com a Guarda Municipal. E assim, é que tem alguns componentes também que ajudaram nisso. Primeiro, choveu a semana inteira. O tempo estava maravilhoso. Né? Sábado choveu o dia inteiro. No domingo fez sol. Todo mundo saiu de casa para qualquer coisa. E aí tu vai conhecer, vai olhar, curiosidade e tal. Mas é verdade, tem que se organizar. Mas é engraçado, né? Não esperavam que fosse visitar. Assim, a gente inaugura uma coisa que está há 10 anos esperando. Divulga, e aí, que surpresa, as pessoas vieram. As pessoas resolveram ir lá. É uma piada pronta, né? Meu abraço ao meu mais novo amigo do Facebook aqui, acabei de confirmar, doutor Luiz Eduardo Amaro Pelizero, vice-presidente da OAB do Rio Grande do Sul, querido. que acaba de fazer parte dos meus amigos. Seja bem-vindo sempre e bem-vindo a esse programa, doutor. Ele não era teu amigo, ele é meu amigo já há muito tempo. Pois é, ele escolhe bem as amizades dele. Graças a Deus, depois de mim, ele pensou muito em quem ele ia ser. Eu acho que ele se descuidou e me adicionou. Fez amizade contigo. Porque tu trabalha comigo. Tá de amiguinho. Doutor Luiz Amaro Pelizero, que na quinta estava no jantar da OAB que fizemos, e ele ficou para a rodada de música, quando encerramos já um avançado estado da hora. E tiraram fotos, muitos estavam sem as esposas, tiraram fotos para justificar que estavam lá. Eu acho bonito, isso é legal, queria incentivar. Agora, quando o marido precisa justificar... O deboche eu acho que é mais caro, ele vai tirar da lista dos amigos. Doutor Pelizero, coração, ele vai tirar da lista dos amigos. Não briga com esse conselheiro. Um pouquinho. Quando o marido precisa justificar, tem alguma coisa. É verdade. É verdade. O marido não precisa justificar. É verdade. Por quê? Se ele tá certo, correto... Eu nunca precisei. Mas por que o senhor tirou foto, então? Não, mas eu não estou sob o manto do matrimônio, eu não disse que sou eu. Eu não estou sob o manto do matrimônio, é a coisa mais cafona que eu já ouvi na minha vida. Não estou sob o manto. Mas não estou acobertado, dona Mãe. Você sabe quem é que tá de aniversário hoje? Vamos cantar parabéns, sem eu saber. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Monique está de Monique está de aniversário. Parou? Gustavo. Parou? Vai, Carla. Já que fizemos, não posso deixar de fazer. A gente brinca muito, mas eu conheci ela menina, ela é amiga da minha filha desde a tenra idade, adoro ela. Se criou dentro da minha casa, junto com a minha família, com meus filhos. Eu conheço os pais, um abraço. O pai dela é um amigão, joga futebol comigo, então um abraço querido para ela e para toda a família dela. Ela tá adorando isso. Ela tá adorando. Ela já teve essa cor aqui, agora ela tá na cor do meu batom. Ela tá fazendo 30 já? Não, 48, calculo pela idade, a idade do roxo. A Monique não faz 48 hoje? Não. Então, pela idade, o Ruxo pegou ela no colo, menina, junto com os filhos dele. Mas essa coisa de pegar no colo, eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso é verdade. Sabe quem me pegou no colo? O Cláudio Brito. Brito, doutor Cláudio Brito. Ele vai morrer quando souber disso. Não, ele sabe, ele conta pra todo mundo. Ele conta. Só que assim, o que acontece? Nós temos, sei lá, 15 anos de diferença, 10 anos que seja de diferença. Mas o Britão é guardado em formal, né? Só pode ser. E ele sempre foi assim. E o Brito, nós éramos vizinhos, morávamos no mesmo prédio.
Eu tinha 7 anos e ele, sei lá, tinha 15, 14, 10, 16, alguma coisa assim. Então eu era uma criança e ele já era um adolescente. Hoje não dá para me pegar no colo. E tenho certeza que não foi o último ali pegar no colo, dona Márcia. Não foi mesmo. Com certeza. Não foi mesmo. Com certeza não Nem foi. sob o manto do matrimônio. Essas coisas eu não me meto, porque eu acho muito pessoal. Mas quando ele diz isso, eu digo também, as pessoas ficam todas assim, falando ali na rua Riachuelo, a gente morava no mesmo prédio, no centro da cidade. Falando em o recrudescimento das leis no Brasil vai ganhar um componente terrível, né? Lembra que eu falei ontem do que foi aprovado na Suécia? Pois está se encaminhando no Brasil para também um projeto bastante ríspido em relação a isso. Vai se entender como verdade absoluta ou fé pública a declaração da mulher de ter sido estuprada ou praticado sexo contra a sua vontade. Está em tramitação um projeto no Congresso que quer definir isso. Caberá ao homem provar que não agiu com dolo. Pois é, para falar só. Gente, para aí. Vai ser calma. Nós somos contra a Lei Maria da Penha, tudo bem. Somos contra a violência. Somos contra a violência contra a violência contra a mulher, eu sou contra. A favor da Maria da Penha. Mas calma. Calma, o que tem de gente que usa a própria Lei Maria da Penha, que foi criada para beneficiar a mulher, tem gente usando isso para tirar homem de dentro de casa. Então, usando mal, né? Eu acho que calma, o populismo tem que ter calma aí, gente, não é assim. Eu também concordo. Vai se criar uma indústria nojenta. Falando na Lei Maria da Penha, quem divulgar, né, imagens de mulheres na internet sem o consentimento da pessoa que foi fotografada ou filmada vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. E teve 2 casos recentes que foram enquadrados nessa lei porque a justiça entendeu que se tratava de uma violência moral. Um caso aconteceu em Minas Gerais, em que o homem ele foi condenado a indenizar em R$75 mil a sua ex-namorada por divulgação de fotos. E outro caso ocorreu em Mato Grosso e a justiça concedeu medidas protetivas de urgência a uma jovem de 17 anos que teve um vídeo íntimo publicado em um site pornográfico internacional pelo seu ex-namorado. Então, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, os vazamentos de imagens íntimas têm sido vistos como uma das formas mais recentes de violência de gênero, praticado contra meninas e mulheres. Então, o que pode ser feito... E acho que a justiça tem que indenizar com muito dinheiro, que tem que doer no bolso. Tem sim. Tem que doer no bolso, essas coisas Magda, de 5 pila, pila, 10 pila. E isso está se tornando cada vez mais comum. Termina os relacionamentos, o sujeito indignado levou um pé, vai lá e divulga imagens que foram trocadas em confiança, e a recíproca é verdadeira. Também, com certeza. Tem mulheres fazendo isso também. Claro, tá cheio. Eu quero Lembra aquelas imagens do Ronaldinho Gaúcho? Sim, foi coisa de mulher? Que a moça queria uns trocadinhos, se não desse uns trocadinhos ia rolar e ela botou na internet. Então, assim, olha bem. Eu acho que não dá pra vitimar nenhum lado nem outro. Muito boa essa decisão. Acho que uma lei punindo é importante, mas tem que tomar cuidado com o mau uso disso. Aliás, a própria Lei Maria da Penha, agora eu vou fazer um negócio que o mundo vai se acabar. A própria Lei Maria da Penha, para mim, é inconstitucional. Pois tu diz isso com uma certa frequência. Digo, diz a Constituição que não pode haver preconceito nem distinção de gênero. E ela distingue gênero. Na minha opinião, o enunciado da Lei Maria da Penha deveria ser Lei contra a Violência Doméstica. Ponto. Hoje ela diz lei contra a violência doméstica contra a mulher. Com medo pensando em mentícia, que não é para sexo, né? Eu queria continuar, eu acho que esse tema é muito bom. Chicão já apanhou diversas vezes. É verdade, o Chicão já foi vítima. Mas o Chicão gosta, né? Isso eu quero estender essa... Chicão já tomou lata de ervilha. Ele é igual o sexta-feira, ele faz uma marca na cabeceira da cama. A dona Alice, em muito boa hora, trouxe essa notícia e eu queria estendê-la para que se terminasse com a impunidade não só da publicação de imagem, mas das notícias. A gente já viu o próprio Tribunal Superior Eleitoral se organizando para combater as fake news. Vimos um caso que nós até não repercutimos aqui, com um jogador do Esporte Clube Internacional, foi na delegacia e abriu uma ocorrência policial e está se apurando, porque se ali se atentava contra a dignidade familiar dele e essas questões. Nós precisamos terminar com a
impunidade que nós temos nessas redes sociais, que eu posso atacar e dizer o que quiser de A, de B e de C e nada me acontece. Então eu acho que começamos bem assim, mas não podemos parar aí. Temos que invadir as redes sociais. Falando em Alice, deixa eu aproveitar, não é tu, Alice, mas eu quero mandar um beijo para Alice, a Alice Quemelo Oliveira, que está nos assistindo, que é, olha, até onde eu sei, é a nossa telespectadora de menos idade. Ela tem 3 anos e ela fica na frente da televisão nos assistindo. Então, um beijo, Alice, querida. Daqui a pouco a gente se encontra para jantar. E ela é muito linda também, assim como tu. É uma menina muito bonita. Um beijinho para Alice. Viu? De Alice para Alice. Uma mulher transgênero foi eleita a Miss Espanha e vai concorrer ao Miss Universo 2018. Sabe que organiza... eu não sabia disso. Desde 2012, o Miss Universo permite isso, mas não tinha acontecido. Quase aconteceu a Miss Canadá da última vez, mas não, e ficou, parece, na vice. Então, dessa vez, a Miss Espanha é uma mulher transgênero, é muito bonita, eu vi a foto dela e vai concorrer ao Miss Universo 2018. Dona Carla me esclarece, dentro da sua sabedoria e da minha não me faz pergunta difícil, né? Ele vai te fazer uma pergunta fácil. A Dona Magda me conhece. Não, é exatamente, entre transgênero é quem fez a cirurgia. Exatamente, seria isso. É o que diferencia, então, de um travesti. Dona Magda. Muito obrigado pelo esclarecimento, Dona Carla. Ontem eu falei aqui num livro, e eu trouxe o livro hoje, Piloto de Stuka. Está aqui a imagem, esse livro é maravilhoso. Quem gosta de literatura sobre a Segunda Guerra Mundial, está aqui a fotografia. Aqui, aliás, está a capa do livro, Piloto de Stuka. E ontem, quando eu comentei, eu trouxe até a fotografia do piloto, do Rudel. Quando eu disse que ele voava com a perna estropiada, não é verdade. Ele voava sem uma perna, que foi amputada, e voava com a outra perna estropiada. Imagine aqueles aviões antigos que tinham que se usar os pedais, né? Não sei como é que ele conseguia fazer isso aí. Mas ele destruiu mais de 500 tanques aliados. Afundou o encoraçado Marat, dos que era a época dos franceses, etc. Foi considerado pelos aliados, pelos seus concorrentes, pelos pilotos da Royal Force, da United States Air Force e das outras grandes forças aéreas dos países que eram os aliados, como o maior piloto combatente de todos os tempos. Ele foi homenageado. E na fotografia ele aparece aí com a cruz, né? A cruz de ferro, que era a homenagem, que era o que o Reich alemão, naquela época, os nazistas prestavam aos seus combatentes. São histórias da guerra e é bom que a gente leia para que não se cometam novos erros. Este homem foi considerado um herói pelos, evidentemente, alemães e também pelos aliados. Rudel. Dona Magda, eu quero bem rapidamente... Pois não. Só para dizer que eu participo de um movimento político, movimento Grêmio Independente, e ontem saí às pressas aqui, porque estava havendo um churrasco lá de confraternização, uma reunião, e nós iríamos receber toda a diretoria... Churrasco, uma festa, o negócio é uma festa, todo dia tem uma festa. É verdade. E iríamos receber, como recebemos, toda a diretoria do Grêmio. Lá esteve o presidente Romildo Bolzan, seu conselho de administração, o doutor Marcos Herr, o doutor Paulo Luz, teve também sua assessoria lá, o do Marco Bobsi, o CEO do Grêmio, o doutor Carlos Amodeu. Mas o que eu quero dividir com o torcedor do Grêmio, porque isso é muito importante. Este meu grupo político foi quem concorreu contra o doutor Romildo Bolzan em 2014, quando ele foi à presidência. O doutor Homero Berino foi o candidato, eu fui o vice-candidato a vice-presidente. E esta presença lá mostrou o momento mágico que vive o Grêmio politicamente. O Grêmio recebeu, ali se encontraram, então o doutor Homero, que foi candidato contra o doutor Romildo Bolzan, trocaram abraços, os discursos foram emocionados, e isso mostra uma maturidade política que só pode beneficiar o Grêmio como um todo. Então, parabéns, doutor Homero, parabéns, doutor Romildo Bolzan, a todos que lá foram, e um agradecimento especial a todo o Conselho de Administração do Grêmio. Isso é uma coisa maravilhosa, é um momento histórico que deveria ser tomado como exemplo para todas as instituições dessa natureza, porque os clubes, normalmente, eles não acontecem, não crescem, não se tornam enormes, magnânimos. Por quê? Porque as pessoas usam o clube como um meio e não como um fim. Um meio de se promover, um meio de mostrar que é mais forte do que o outro, que é melhor do que o outro, que tem mais prestígio que o outro, quando um clube deve ser o fim
de todos os objetivos das pessoas que são ligadas a ele. É isso que eu entendo. Mas isso é no clube social, no clube esportivo, sempre assim, é uma pena. E é isso que acaba com os clubes. É a falta disso que acaba com os clubes. Sem dúvida. Uma pena também, ontem fiquei toda feliz que acharam os meninos na Tailândia que tinham se perdido, né, na caverna. Hoje vieram mais notícias. Não, eles encontraram, mas o resgate vai ser muito difícil. Estão num lugar muito porque ruim. Eles estão num lugar muito ruim. Eles tiveram que subir a montanha, eles se perderam, estão 4 quilômetros da entrada. E morro acima, né? Então teve a enchente para baixar o nível e para eles poderem retornar pela terra. Então teria que esperar até 4 meses e é uma época de chuva, então provavelmente vai chover mais e vai acontecer de subir ainda mais o nível da água. E esses meninos, eles estão debilitados, completamente debilitados. Eles vão ter que voltar, talvez, mergulhando. Uma das possibilidades é com o tubo em caverna, naquela... Eu vi um gráfico hoje, é bem interessante. Olha, porque tem a superfície, né? E eles entraram numa caverna em que tinha um grande declive, depois tinha um aclive, e eles pararam num platô no interior da caverna. Só que a chuva encheu o declive de água. Exatamente. Eles, para sair, eles precisam mergulhar. Os meninos não sabem. Eles não sabem, tem que usar o tubo. E a água é suja. A água suja, então tem um monte de fatores que complicam muito esse resgate. Uma outra possibilidade é eles cavarem, perfurarem a montanha e chegarem exatamente no ponto onde estão eles esses acharam meninos. que a rocha é um impeditivo. Eles levariam muito tempo. Gente, é horrível. Eles começam a pensar... Eles não sabem mergulhar, quanto mais nadar de tubo na caverna. Eles começam a pensar numa alternativa... de mandar alimentos, eles vão mandar alimentos. E manter as crianças por meses lá dentro até a água baixar. Sabe o que me impressionou, dona Magda? Porque diz que a gente está imaginando que seja uma... Eu imaginava, né, que fosse uma água e se mergulhar seria passar no meio da água. Não, como tem rochas, tem lugares que os buracos são tão pequenos que eles teriam que se desfazer dos tubos, passarem, para tu treinar uma criança de 10 anos. Não tem como. Essa notícia, com essa riqueza de detalhes que está sendo dada aqui e alguns outros, está no osul.com.br, assim como muitas outras, como a disponibilidade de um adesivo para o tratamento de Alzheimer pelo SUS, que já está sendo colocado. E aqui diz assim, eles receberão alimentos para 4 meses e aulas de mergulho para o resgate. Foi o que anunciou a Marinha nesta terça-feira. As possibilidades de um resgate nas próximas horas são escassas. Aí, isso que a Carla já comentou, eles que conseguiram mandar um grupo de médicos ao local onde estão os meninos para avaliar a capacidade de cada um. Que situação horrível. Vamos rir um pouquinho, vou trazer notícia alegre então pra gente. Vamos. Mas não deixe de acessar o sul.com.br, você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e tem estas e outras informações. Desculpa, Ruxa. Dona Magda, eu preciso saber quem viu aquela estrada com aqueles postes de luz no meio da estrada. Como assim? Não vi. Então convido-os todos em Brochir, se a pronúncia está correta? Brochir. Do lado de Montenegro. Se aguardou 10 anos a construção de uma estrada, dona Magda. 10 anos, porque aí facilita o escoamento da produção e coisa assim. E lá pelas tantas a obra está andando e aqueles postes estavam no meio da estrada. Né? Tem 1 quilômetro que estão 7 postes exatamente no meio da estrada. Mas tinha que fazer o asfalto. O asfalto estava contratado e não chegava a liberação da CE. E aí atrasou a liberação da CE para não perder o preço do asfalto, colocaram o asfalto, terminaram a estrada. Então a estrada está toda ela, inclusive funcionando, com uma curva, que tu sai da curva, tem um poste no meio. Senhores, vocês procurem as fotos. Vocês procurem e fomos notícia nacional. Isso foi pro Brasil. Não pode. O mico não pode ser só nosso, né? E aí foram para as entrevistas. As entrevistas foi isso. Então a companhia de energia elétrica que atrasou a liberação para remoção dos postes reconhece que é demorado. O prefeito lá explicando que não podia perder o preço do asfalto, aí fez o asfalto. Então os carros vêm, Gustavo, eu venho, aí tem um poste, eu paro, eu espero a outra pista liberar, aí saio da pista, desvio do poste, em 1 quilômetro tem 7 postes.
Assim. Ai, coitado das pessoas. Quem quiser, na internet, quem quiser rir um pouquinho, já que Isto é fantástico! E aí pagamos esse vale porque é interior do Rio Grande do Sul. Fantástico! Não, mas peraí, acho que faltou comunicação aí entre a prefeitura e a empresa. Gustavo, o que tu acha? Faltou foi vergonha na cara dos dois, sabe? E lá tem luz. Se eu sou prefeito, eu taco, não quer tirar, taca no machado, quebra tudo. Tu acredita que isso é verdade? Não, é verdade, mas é uma estrada, e a estrada funcionando, os carros, foram entrevistados os motoristas, tudo, e é uma estrada. Vamos às notícias boas, Alice. Isso, um aviso, né? O Ministério da Educação já divulgou o resultado do ProUni, o programa Universidade para Todos. A lista dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada já está disponível no site do programa. A pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. Aquele que estiver na lista deverá comparecer à instituição de ensino para a qual foi selecionado. Também tem que apresentar os documentos que comprovem, né, as informações prestadas na ficha de inscrição. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 10 de julho. E a lista com a documentação necessária pode ser consultada na página do ProUni, que é www.siteprouni.mec.gov.br. Percebam que no dia 10 é daqui a pouco, né? Semana que vem já é dia 10. Hoje Parece é 3. que a gente está longe, já é dia 3. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Magda, eu tive uma notícia aqui, a participação de um ouvinte muito interessante, seu Edenir de Gravataí. Ele diz o seguinte: boa noite, bancada. Referente à concessão da Freeway, temos um percalço ainda maior para nos preocuparmos. O içamento da ponte do Guaíba faz parte dessa concessão. Conheço o sistema e sei que existem apenas 3 profissionais que hoje estão habilitados para tal operação. E, por lógica, são funcionários hoje vinculados à Concepa. Pergunto, como ficará o acesso de navios para o transporte de insumos para a refinaria de Triunfo e do gás para a Petrobras? Um abraço do Edenir de Gravataí. Esse parece que... Tu tem a notícia? Não, foi o seu Edenir. O nosso telespectador que mandou. É porque esse parece que tinha sido equacionado. Uma das preocupações que eles iam tentar solucionar. O problema é... Tu sabe que eles devem para a Concepa, né? Porque a Concepa fez alguma coisa lá, meio que coordenou essa ala, meio que ajudou. Eles ainda devem dinheiro para a Concepa. Nós devemos dinheiro para a Concepa. Tem mais isso. Em brochir, é brochir. Brochir não é CE, é RGE. Mas a gente não falou que era CE. Tem CE, eu acho que a gente falou. Não, eu disse assim, lá tem luz. Então tá. Eu disse que lá tem luz. Aqui em Porto Alegre, as escolas não têm luz. E lá tem luz onde não precisa. Seja lá quem for. Não falei para tirar os postes, você tira 3, 4 postes uma semana, né, amigo? Eu queria falar um pouquinho sobre Lisboa. Lisboa foi eleita a capital do turismo na Europa, né? A capital mais visitada, um negócio impressionante. Então, sério? É verdade. Mais que Paris? Mais o crescimento, né? Não o número de pessoas, mas o crescimento, o maior crescimento de turistas na Europa. Impressionante, as pessoas adoram Lisboa, que realmente é uma belíssima cidade. Então, a Madonna se mudou para lá, isso todo mundo sabe. Mas tem outras personalidades que eu vou contar quem são, que estão lá. Aí, ela comprou uma casa, pobrinha que ela era, pobrinha, 2 bilhões de dólares, a fortuna dela, showbiz e tal, e alugou um terreno para estacionar os carros dela. Nesse terreno pode ser colocados até 15 carros. Mas esse terreno está do lado de um palácio que provavelmente será a embaixada do Timor-Leste, aquele país da Ásia que foi ocupado pela Indonésia e que é de língua portuguesa, né? Pertence a Palopes, que é os países de língua portuguesa. Então parece que eles vão comprar e o Timor vai instalar ali a sua embaixada e eles estão querendo o terreno, estão brigando e tal. Só que eles não se dão conta que a Madonna morando lá, o fluxo de turistas cresceu muito. Segundo, olha aqui, quem está morando lá? A Mônica Bellucci, o Michael Fassbender e o John Malkovich, além do criador dos sapatos, Christian Louboutin. Isso aí. São essas personalidades que estão morando lá. E diz que outras personalidades também querem viver na cidade de Lisboa. Eu não sei o que nós estamos fazendo aqui, todo esse nosso amigo está bem, RTP está lá. Não puder, tu não podes, com toda a tua vivência que tu tem, teus conhecimentos, ajudar. Lá precisa de euros para se viver. Mas isso não é problema para nós, imagina. Estamos 2 meses, a gente recebe em euros. Mas tem uma rapaziada aí do jeito que tá tirando dólar do Brasil. Tá indo para lá, comprou um apartamento, 500 mil euros. Ô Marley, você não ficou impressionado com a educação dos japoneses depois do futebol?
Param tudo, até os banheiros. Até os banheiros. Você sabe que o Russo, os brasileiros ficaram tão entusiasmados com a ideia que no próximo jogo de futebol que os brasileiros forem, cada um vai levar um japonês. Nós perdemos a piada. Nós perdemos a piada, Gustavo. A gente estava prestando atenção numa outra coisa. Perdeu. A gente estava Então, nos assiste você não ria comigo, porque a piada foi boa. Falando em piada, aqui ó, Magda e Carla, sobre a história dos postes no meio da rodovia. Vamos continuar a fazer piadas sobre os portugueses? Não vai dar. Eles crescendo desse jeito. E nós aqui. Mas aquela tem uma deles que é demais, né? O camarada era do serviço secreto, polícia secreta, né? Não podia falar pra ninguém, andava com a camiseta polícia secreta. Pô, mas aí não dá, né? Mas é coisa de mas eu acho que tem muito folclore. Não. E eles têm. Eu não me lembro, num estacionamento, eu vi uma história do camarada. Tinha uma história, eu vou me lembrar daqui a pouquinho, mas eu parei para rir. Mas dentro da ótica, dentro da língua portuguesa, eles estão corretos. É que a gente assumiu a língua e nós transformamos muitos termos em outras coisas diferentes da origem disso. Por exemplo, lá não é parada, lá é paragem. Uma paragem. Lá não sei, a paragem, né? Por exemplo... Paragem para nós já é tipo um belvedere, uma coisa assim. Lá não é bilheteria, lá é bilheteira. Bilheteira. Lá não é térreo. E quem trabalha na bilheteria... Aí eu não sei. Não, quem trabalha na bilheteira a primeira vez que eu peguei um elevador lá, eu olhei RC. Mas o que diabo significa? Roberto Carlos. Não, res do chão. O resto do chão, para nós aqui é ridículo, o resto do chão. Sim, é que as pessoas... E o café da manhã chama-se pequeno almoço. Acho engraçado, mas o comportamento dos portugueses de Portugal é extremamente pragmático. Nós não podemos esquecer que eles falam português, mas eles são europeus. Não, e eles são educadésimos, inteligentes, a gente não faz piada, não tem problema. Tem um amigo que recebeu um cheque uma vez na cidade do Porto e saiu do hotel. Ele perguntou pro rapaz, pro porteiro assim: o senhor conhece esse banco? O porteiro falou assim: sim, conheço. Deu meia volta e seguiu. A pergunta foi se você conhece esse banco? Você conhece esse banco? Ele disse: sim, conheço. Seguiu caminhando. Mas eles têm aquele comportamento pragmático do europeu. Então, as pessoas chegam lá, fala português aqui no Brasil. Não, esse negócio de abraçar, beijinho, não tem não, né? Eles não gostam? Não, essa coisa de abracinhos e coisinhas. Não, eu só sei. Os que estão perdendo. Eu sei que eles têm, eu tenho uma amiga que casou uma vez com um português e foi morar lá. Além de português, ele era militar, imagina. E ela e os 2 filhos do seu primeiro casamento, sendo que a filha era uma adolescente. Não deu certo, né? A guria voltou para o Brasil para morar com o pai, porque lá a educação é outra. Não, a metade das coisas, negativo. Agora, não é assim, a educação é completamente diferente. Agora, vou dizer uma coisa, o Mário Barcelos vai discordar de mim, então já vou avisando. Escolham qual dos dois. Essa história que os portugueses gostam de brasileiro, adoram os brasileiros. Não, eles gostam do turista que vai levar o dinheirinho pra lá. É outra coisa. Mais ou menos. Eles acham muito mal educado. Na região do Carvoeiro lá, eles estão enxotando o turista a pontapé. Onde é Carvoeiro? A região do Carvoeiro, a região da praia do sul de Portugal. Não conheço. Por isso que eu estou dizendo que o senhor não conhece toda Portugal. O senhor conhece Bragança? Conheço Braga. Bragança. Eu conheço Braga, onde eu comprei uma bolsa de couro que eu uso até hoje, uma pasta de couro, Braga. Pagou imposto quando passou na fronteira? Quem paguei imposto? Não sei quem. Bragança, eu conheço. Barcelos, por exemplo, é da cidade. É a praia da sua família. É a tua cidade. Eu quero muito ir a Portugal, não conheço. A região de Carvoeiro hoje é o litoral sul de Santa Catarina, onde os ingleses compraram muitas propriedades e os portugueses estão desesperados, porque os ingleses podem ser comportados na terra deles. Sim, de férias. Eu conheço essa região como Algarve. Não, é Carvoeiro. É a praia de Carvoeiro. A minha mãe deve estar se correspondendo aqui para saber se existe ou não existe, porque ela sabe tudo. A região de Carvoeiro. Pode procurar. É uma região muito bonita no sul da... É parte do Algarve, mas é bem no sul. E nessa praia... já melhorou. Ele vai. Então ele não dá o braço a torcer. Gente, procura em Carvoeiro. Ninguém deve ter. Eu tô falando uma região específica. Ali,
Carvoeiro, perdão. Carvoeiro. Muito lindo, Carvoeiro. Vocês não foram na aula de geografia, agora ficam me cobrando? Eu tenho pavor de geografia. Eu não sei, não conheço, não sei dar volta na quadra de carro, porque eu já me perco e já saio para outra rua. Fala, Alice. Falando dos portugueses. Usa Jeps. Uma informação que foi divulgada agora há pouco. É um diário inédito do escritor português José Saramago, que foi encontrado no computador dele, 8 anos após a sua morte. Uma edição dessa obra será publicada em outubro em Portugal e também na Espanha. E a jornalista e escritora Pilar del Rio, esposa dele, viúva, ela é viúva, né, do autor. Ela anunciou hoje essa novidade. A obra foi escrita em 1998, quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E esse é o 6º e último volume de Cadernos de Lanzarote. E o nome da série é uma referência à ilha de Lanzarote, do arquipélago das Canárias. Isso, onde Saramago morou até a sua morte em 2010. Ele faleceu aos 87 anos. Eu já contei para vocês essa história, mas voltei, você é obrigado a contar de novo. Uma das coisas que mais me emocionaram... Não é obrigado, não. Aliás, na verdade... Eu quero ouvir, eu não ouvi. Eu quero ouvir. Uma das coisas que mais me emocionaram foi quando Saramago recebeu o Nobel. Ele chegou lá, recebeu e disse assim: quem deveria estar aqui e receber este prêmio é o senhor Jorge Amado. Olha, que quando se recebe um prêmio desse porte e se indica um amigo, um escritor de outro país brasileiro, como foi Jorge Amado, realmente o camarada tem que ter uma estrutura moral, psicológica. E tem que ter um coração enorme. Porque o camarada Nobel vira pavão, né? Vira pavão. Tem outros aí que são pavãozinho e tal, que a gente Tu entendeu, Ruxa, como é que é a coisa? Lógico. Ai, não. É que eu tenho que me desculpar, eu estou muito nervoso. Desculpa, isso é um doc que tu tem na mão, hein? Dona Magda, é um doc, tá? Dona Magda, $1 milhão. Eu estou muito nervoso, $1 milhão. Faltam 24 horas para o fim de história. Eu quero desculpar. Não perca o programa amanhã, porque nenhum de nós sabe. Minha participação, eu estou um pouco inseguro. O senhor está trêmulo. Porque exatamente... Acho bom tu fazer um mega hiper master programa hoje, senão amanhã tu não virá. Eu conto com vocês, o Fica Ruxa não sofre adesões. A hashtag Fica Ruxa não recebe adesões. Recebe. E estamos em reta final. Já até legenda. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei. Eu estou em pânico, mas vou tentar seguir dando notícias, dona Magda. Tentar ser profissional. Não, e tente ser simpático, acessível até o final. Porque você sabe que hoje, amanhã, pela manhã, os envelopes serão abertos. Amanhã, Dona Magda, fique atento amanhã no programa de amanhã. Ele está me dando pontapés aqui. Mas desde ontem que ele te chuta. O segundo cartão amarelo. 2 amarelos dá um vermelho. 2 amarelos É verdade. Acho que agora vocês. Aqui, ó, Carvoeiro, também conhecida por Praia do Carvoeiro, uma vila portuguesa no Concelho de Lagoa, com 11,12 quilômetros quadrados de área e 2.721 habitantes. É um lugar lindo, é cinematográfico. Fotos maravilhosas. Ele tem rochosa, você pode ver nas fotos, é uma região rochosa que lembra muito o norte da Inglaterra, a região da Escócia, aqueles castelos. Nossa. Agora, tem uma pesquisa que mostrou que, com relação ao Twitter, 64% dos seguidores de Álvaro Dias no Twitter são fake, são robôs. 64%, gente. Ele é o candidato com o maior número de seguidores robôs, né? Que são administrados por pessoas através dos computadores, enfim. Depois vem o Alckmin. A média é de 37,4% dos políticos, né? Que então tem 37,4% de fakes, né? De robôs no seu Twitter. Então as pessoas entram ali, olham e tem 410 mil seguidores. Isso é um número que impressiona, mas tem que ter o critério e saber que as pessoas também podem comprar seguidores, e a indicação é que se comprou seguidores. Então não se leve, não se deixe levar pelo número que está ali. Dá uma analisada no número de curtidas, no número de comentários, porque às vezes as pessoas têm muitos seguidores, mas o número de curtidas é muito baixo, o número de comentários e de compartilhamento. Então, o segundo é o Geraldo Alckmin, com 45,8% de prováveis perfis de robôs dentro do seu Twitter. De onde saiu essa notícia?
A notícia e a análise foi feita a partir de ferramentas chamadas Botometer, não sei se é assim que se pronuncia, ela faz da Universidade de Indiana dos Estados Unidos. Dona Carla, a senhora podia fazer uma uma pesquisa. Não são falésias aquelas? Falésias. São falésias. Falésias tem no sul da França também. Isso, são falésias. Esse mano é meu orgulho. Esse mano é meu orgulho. São falésias. Olha aqui, a Magda circula na internet uma notícia que o senador Paim quer ressuscitar imposto sindical. Isso é verídico ou é fake news? Eu acho que é verídico, porque eu já recebi de lugar e já vi isso em lugares muito importantes. Senhores trabalhadores, se neguem. Tem eleição e o senador Paulo Paim, se isso for verdade, é candidato. Lembre-se disso, tá? Em nome da turminha dos sindicalistas, ele quer voltar a que metam a mão no seu bolso. Lembre-se na próxima eleição disso. Agora, olhem bem, vamos ver se essa notícia é verdadeira, mas a Magda disse que já leu em site. Eu já li em site de respeito. Então, o assunto está encerrado. Senador Paulo Paim passa a ser avaliado pelo que ele conquistou para os trabalhadores e pelo que ele quer tirar dos trabalhadores. Façam a média ou façam a conta e vejam como é que fica na eleição de outubro. Ele é candidato a senador de novo. De novo, é verdade. Dona Magda, eu quero trazer uma notícia. Vejam quem é que ele está defendendo, né? É o trabalhador ou a turminha? Que ela existia muito nos meus bancos escolares, foi só lá da década de 70, início de 80. Aconteceu um assassinato de uma mãe em São Paulo, ela matou um bebê. Ela já tinha uma filha e aí ela se defende dizendo que já teria nascido o feto morto, que ela não matou o bebê, que ela nasceu o feto morto. Então ela quis se desfazer disso aí, então jogou sabe lá onde. Mas eu não quero ir pela notícia até porque nós não somos esse canal aí que faz essas notícias todas. Mas uma das opções que o delegado está trabalhando é a febre puerperal, se essa puerperal. Exatamente. O estado puerperal que tem previsão, inclusive, no Código Penal. Isso. É aí que eu queria chegar, Gustavo. Essa discussão, porque há muito tempo não se via disso. Para quem não está familiarizado com isso, é que a mulher, há um reconhecimento da medicina que a mulher, quando faz o parto, algumas estão em estado de anomalia e até rejeitam o feto e em muitos casos chegam a óbito, como é o que estuda-se a possibilidade que tenha sido o caso deste feto. Mas há muito tempo não se via esse tipo de notícia ou esse tipo de enquadramento. É verdade, fazia muito tempo que eu não tinha. Popularmente não é conhecido como a depressão pós-parto? Exatamente. Depressão pós-parto. Esse caso aconteceu em São Paulo, então está tendo uma repercussão nacional, né? E foi de ontem para hoje. Mas eu não tinha mais ouvido falar ainda, inclusive nem decisões jurídicas sobre isso, Gustavo. Não deu tempo de pesquisar, fiquei só com a notícia. Nosso telespectador, deixa eu ver se é o Renato mesmo, não, é o Marcos Kaczmarek. Ele diz o seguinte: trio do azul, hoje o destaque é o trio. Ontem o destaque tinha sido a Carla, hoje o destaque é o trio. Azulino, Marli Barcelos, Azulina, Alice Klein e Azulão, Ruschel. Cabelo de Playmobil, eles adoram te incomodar. Cabelo de Playmobil foi isso. Peraí. Ele gosta, deixa, ele tem um motivo dessa eu tô deixando crescer para ver se cabe uma tiara. Deixa crescer. Não, dizer o seguinte, se fosse tu não tocava nesse assunto hoje. Hoje é melhor não. Porque tu vai rodar amanhã. Pois o que eu pensei, foi o que eu pensei. Vamos botar uma tiara, cara, tu enlouqueceu? Foi o que eu pensei. Eu acho que ele só falta botar uma tiara e uma tiara de lacinho. Eu tenho pra emprestar. Aliás, daí ele vem de tiara e camisetinha. Ele é efetivado de tiara e camisetinha. Eu sei de gente que vai adorar ele de tiara e camisetinha. Vou comprar roupa nova pra amanhã. Vocês ouviram o que a menina Alice falou? Pois não. Eu acho que é o grupo forte dos gremistas, mas não sei qual é o partido. Mário Barcelos. O time do Mário. Um pouquinho, eu sou colorado. Calma. Eu sou colorado, eu adoro o Internacional. Aliás, hoje Roberto Moura, o Pato, me cobrou perguntando: desde quando o senhor entende de futebol? Opa! Me encarou, porque eu fiz um comentário de seleção brasileira. Mas te encarou a que distância? Com um hálito perto, assim. Então ele tinha tomado chá de macho. Aí eu digo: mas vem cá, falar de futebol, qualquer brasileiro fala de futebol. Eu não sou comentarista de futebol, eu sou apaixonado pela seleção brasileira. Sou apaixonado pela seleção e acho que a seleção está bem. Depois que eu vi o jogo da Inglaterra hoje e da Colômbia, por favor, né? Por favor. Falando nisso, dona Magda, a cocaína em rios europeus está deixando enguias doidonas e doentes. Como é que é?
Cocaína em rios europeus está deixando enguias doidonas e muito doentes. Como assim? Muito doentes. Mas quando as pessoas urinam, né? Para enguia em rio? Enguia. Mas a enguia não dá em água salgada do mar? Não seria muito. Sabe que é muito botar notícia. Não, mas ele boicota. Daqui a pouco eu vou falar uma coisa que ele não vai entender. Eu sabia que tinha enguia agora. Agora tem uma. Não é nada estranho ele entender de enguia. É verdade. Uma análise feita no Rio Pó, ficou emburrado. No Rio Pó, em 2005, revelou que ele dá vazão a 4 quilos de cocaína por dia. Tem barbaridade. 4 quilos. E diz que as enguias ficam inchadas, os bichinhos estão todos morrendo, né? Tudo doido. Tudo doido. As enguias foram testadas em laboratório, colocadas em água. Bom, aqui tem os nomes técnicos, tá? Após 50 dias de exposição à droga, as narcóticas arriaram, exibindo sintomas similares aos de uma condição chamada rabdomiliose, em que as fibras musculares se desintegram e tal. E dizem que ali em São Paulo, né? Ele não consegue ler. Diz que o pessoal cheira cocaína, sniff, e vão lá fazer xixi. No xixi sai toda a cocaína. Mas que coisa terrível. Será que as pessoas não se dão conta? E muitas pessoas pensam... Muitas pessoas pensam, não, eu não conheço ninguém que cheire pó. Meu amigo, muitas vezes as pessoas estão próximas e você não sabe, porque senão não teríamos tantos traficantes, tantas pessoas envolvidas e tantas prisões de traficantes no mundo, não é só no nosso país. Enguia existe em água doce e salgada. Já pesquisei. Toma. Toma. Olha aqui, ó, cara Magda, não deixes de ir a Portugal, tudo é maravilhoso. Te aconselho que comeces pelo Porto. A TAP tem voo direto de Porto Alegre. Depois, o Porto. Aveiro, ela não disse que ela disse pelo Porto. O Porto, pelo Porto. Pelo Porto. Fechado, desculpa. A TAP tem voo direto de Porto Alegre. Depois Aveiro, Coimbra, Guimarães, berço de Portugal, Braga. Claro, Lisboa fica para o fim, cidade das 7 colinas. E se der tempo, vá ao Algarve. É verdade. Quantas vezes já estive em Portugal? Voltaria sempre. Adorei e sei que com toda a tua cultura também vais amar. Abraços, Lídice Fonseca das Neves. Obrigado pela dica, dona Lídice. Gustavo, só para que eles não achem que a bancada do Atualidades é boba e não o foi, está tramitando lá, já saiu com parecer favorável do relator, uma anistia para aquela multa dos caminhoneiros lá, que a gente sempre disse desde o primeiro dia, aquela bobagem de multa de milhões de acho que o ministro não tomando água das enguias. Que o ministro estava... Não! Aí, vamos separar isso. Então, é uma medida provisória que tá no Congresso, já saiu com parecer favorável, que vai trabalhar os FETs dos rodoviários e uma anistia, então, para terminar de vez com essa bobagem, que ia terminar com 150 empresas que estavam com os caminhões presos na época lá. Magda, alimentos naturais são aqueles encontrados na natureza, que nascem e crescem sem nenhuma intervenção humana. Alimentos naturais não têm supervisão a respeito dos orgânicos. Não tem supervisão legal ou federal e não são definidos por qualquer lei ou critérios. Alimentos orgânicos. O que diferencia os alimentos orgânicos dos naturais é a forma de cultivo, que são produzidos através de matérias-primas provenientes da natureza sem adição de agrotóxicos. E sua produção tem fiscalização e regulação legal pelo Ministério da Agricultura, Alessandro Toledo. Obrigado pela informação. Interessante isso. Eu queria saber quem é que fiscaliza os alimentos dos canibais lá da Guiné-Bissau. Não sei, Vitorino, tu quer que a gente ligue pra lá? Tu quer que a gente ligue pra lá? É que ele tá com o nariz branco, ele tá assim hoje. Tem umas tribos lá. Olha, o nariz dele está rubicundo. Estou preocupada com esses meninos lá na Tailândia, muito triste a situação deles. Imagino as famílias como devem estar sofrendo. Vamos orar por eles, diz a Lesi Terezinha Souza de Camaquã. Boa noite, bancada maravilhosa. Carla, temos a mesma situação na estrada que nos leva à cidade de Porto Vera Cruz. Também há postes no meio do asfalto, diz o Camargo de Santa Rosa. Então, o Brochir não é o único. Não inaugurou. Não inaugurou. Copiou. É reincidente. Gostou. Boa noite, Magda e bancada. Meu nome é Jaqueline e acompanho o programa todos os dias com meu pai, Carlos Machado, minha mãe, Tânia, e meu namorado, Tárcio Burlamac. Além das atualidades que todos vocês trazem, estamos sempre atentos às dicas de livros do Marne Barcelos, muitos dos quais se encontram na livraria Vozes, em Porto Alegre, onde eu trabalho.
Inclusive, peço que mandem também um abraço para o pessoal que frequenta a livraria, pois também são audiência fiel do programa. Abraço, Jaqueline Machado de Gravataí. Legal, Jaqueline. Obrigada pela informação. Então, fica aqui o nosso abraço para todas aquelas pessoas que acompanham o nosso programa, que através das dicas do Mário visitam também a Livraria Voz. Aliás, hoje é o aniversário de Franz Kafka, o grande autor que escreveu O Processo, né, para os advogados. Isso é interessante. O cidadão foi preso, mas não tinha processo, então ele ficou preso, ficou atirado lá na cadeia preso, né? Que foi um fato que aconteceu com o próprio Franz Kafka, considerado um gênio, morreu muito jovem ainda. Não sei por que o Gustavo estava contestando a drogadição das enguias, argumentando que as mesmas têm habitat somente em águas salgadas. Mesmo que assim fosse, embora a Carla já definiu que habitam águas doces e salgadas, quem não sabe que o mar é o grande mitório da humanidade? Saudações, Denise de Bajá. É verdade isso. Denise. O rio corre para o mar. Trancou. Que tese é essa? Não sei, é que tu disse que era o mitório e ela está dizendo. Imagina os rios poluírem o mar. Pode poluir uma parte da margem do litoral, mas poluir o mar. Mas claro, tudo, mas é evidente, você vai, tudo se despeja dentro do mar, o rio corre para o mar, tudo vai para dentro do oceano. Tá, o Chucrute não vem. Vem ele querendo me convencer agora de que os rios vão poluir os mares. Ninguém vai te convencer de nada. Mas o senhor não precisa ser convencido, porque o que eu estou falando é verdade. Isso aí o senhor só pode procurar aí nos seus afarrábios. Só procure nos seus afarrábios. Eu começo a rir, estou desmoralizado, me desculpe, estou desmoralizado. Gostaria de dizer que trabalho em empresa pública, fiz concurso e temos sim que trabalhar com muita responsabilidade e cumprir metas. Acho que não devemos generalizar, pois conheço muitas pessoas de empresas privadas que também não são tão hábeis nas suas tarefas. Atenciosamente, parabéns pelo programa, Mário Lima. Tá bom. Temos festa hoje, então, né? Aonde? Não tem festa de aniversário? Tem, claro, e 30 anos, tu sabe que 30 anos, ela vai ganhar um presente muito especial. Balzac Parece dizia. Que ela vai ganhar um carro novo. Balzac, a mulher de 30. E tinha uma música que dizia o seguinte: nunca confie em uma mulher com mais de 30. Nem com menos de 30, nem com mais de 40, nem com mais de 50. Verdade. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. A música não confia em ninguém com mais de 30 anos. O Paulo Sérgio, como é? O Sérgio? Paulo Sérgio Vale. Isso. Paulo Sérgio Vale. Paulo Sérgio Vale. Não, existiu o Paulo Sérgio, cantor. Paulo Sérgio morreu muito jovem, 39 anos, meu amigo. Isso, um cantor e compositor. Isso. Dona Magda, uma notícia que transitou a semana passada e pelo excesso de notícias que temos nessa bancada, não conseguimos atender a relevância de todas. Olha, Rússio, eu vou te dizer uma coisa. Se a diretoria está assistindo, Rússio, presta atenção. Sério, aí eu vou cair, Dona Magda. Vai mesmo. Já caiu. Se depender dos telespectadores, o hashtag Fica Russo tá bombando. Mas eu não sei, eu acho que essa altura, essa hora da noite, não tem. E o hashtag Fica Russo aqui tá cheio. Tá bombando, tem muita participação. Todo mundo aqui, ó. Não. Já caiu. Não, nada disso. Aqui vamos ver, né? Fala, Alice. Qual é a notícia que você dá? Não, eu tô tenso, né, Dona Maria? Tô tenso. Tô tentando dar as notícias. Por isso que ele tá falando muito, sabe? Por isso então deixa a Alice falar alguma coisa. Não, eu queria dizer que aqui no WhatsApp só dá Fica Russo. Olha aí. Fica Russo. O povo tá conseguindo entender o que é a necessidade de um trabalhor nessa época de desemprego. Índice batendo 14 milhões de desempregados. 14 milhões de desempregados no país. Eles estão mantendo o emprego de alguém. Isso é bonito. Falar enrola. O Ricardo Andriotti Alves disse o seguinte pra mim assim: Magda, tu tá de brincadeira, né? Alface engorda? KKK, que é a tua salada de alface. Mas não engorda. Ela tem bacon. Como não engorda? Ela tem bacon. Não, peraí. Diz que ele tá rindo, Magda tá de brincadeira, né? Que eu disse que tu só come alface. Ele disse alface engorda. Tá, e quem disse que eu sou gordo, seu tio Rola? Como é o nome dele? Ricardo Andriotti Alves. Que diz que enrola, não sei o quê. Olha aqui, ó. Quem disse que eu sou gordo? Eu tenho bordinha de catupiry, mas é coisa pouca.
Só um detalhezinho para valorizar a pizza. Marli Barcelos, e os telespectadores, não os aniversariantes? Primeiro aniversariante de hoje, o grande sambista brasileiro Wilson Batista, lá do Rio de Janeiro, claro que já é falecido há muitos anos. João Saldanha, o João Sem Medo, jornalista, ex-técnico da seleção brasileira e que trabalhou muitos anos no rádio Rio de Janeiro. Sai do Alegrete, vem para Porto Alegre, vai morar no Rio de Janeiro e temperamento explosivo, falava tudo o que pensava e etc. Dizem que a queda dele, quem montou a seleção brasileira de 70, que ganha o tricampeonato do mundo, Pelé e companhia, foi ele, né? Foi ele que montou a seleção, assume o Zagallo com a demissão do técnico. Dizem as más línguas que o presidente Médici, Emílio Garrastazu Médici, na época, determinou, disse, coloca o Dadá Maravilha aí, que ele é bom e tal. Aí o João Saldanha disse assim, ele pode mandar lá em Brasília, aqui quem manda sou eu. E isso parece que teria determinado a saída dele da seleção brasileira, o João Saldanha do Alegrete, né? Foi um grande jornalista, um grande profissional, eu era fã dos seus comentários de futebol. O cantor e compositor francês Michel Polnareff, lembra? Love Me, Please Love Me. Sim. Lembra dessa música? Fez um grande sucesso há alguma época. Carlos Alberto Richelli, casado com a Bruna Lombardi. É um cavalheiro, uma pessoa maravilhosa, o Richelli. O ator, fez uma novela Aritana, fez uma série de novelas na Rede Globo e tal. Aí os dois, o casal, resolveu morar nos Estados Unidos. Por que será, né? Então, montaram um estúdio nos Estados Unidos, de vez em quando ela vem, lança um livro, uma mulher com 65 anos, 66, lindíssima, cultíssima, uma mulher que dá um prazer de conversar com ela. E ele é outra figura. Era fã do Mário Quintana. Mas o Mário Quintana era fã dela. Apaixonado. Era musa. Mário Quintana, ela era musa do Mário Quintana, ele tinha paixão pela Bruna. Essa aqui o Vitorino conhece, a Laura Branigan, cantora e atriz americana, que já faleceu, inclusive faleceu no ano de 2004, né? Faleceu muito jovem. O Tom Cruise, sei lá o nome, completando hoje 56 anos de idade. O tempo passa para todo mundo, dona Magda. O Sebastian Vettel é o automobilista alemão, completando 31 anos, e o Mussunzinho, filho do meu querido amigo Mussum, completando 25 anos de idade. Eu nunca vou esquecer uma vez, quando eu trabalhava na TV Record em São Paulo, entrou o Mussum na minha sala, nós tínhamos uma sala de produção lá na rádio e tal, era na rádio Record e na TV Record. Aí ele entra com aquele jeito dele, eu tô me sentindo mal. Eu disse, o que houve, ô Mussum? Tomei 4 garrafas de cachaça. Mas por isso que ele morreu daquele jeito, né? Encheu o coração do Mussum, que era uma figura. Era uma figuraça. Encheu o Mussum? Eu não sei, mas interessa pra ele o assunto. Sim, porque coisa bagaceira. Foi a única coisa que se interessou até agora. Você falou que o rapaz tomou a cachaça e... exatamente. Você gostava do Mussum? Dona Magda, a senhora, desculpe a palavra. Tá bom, não responde, segue falando o que tu tem que falar. Ele tem disforia. Ignora. Ele tem disforia. Eu não acho legal isso que o Vitorino faz quando tu fala, eu acho que tu tá pendendo pro lado certo agora. Agora a coisa desinteressadamente. E tu vê que sem nenhuma falsidade. Não, nenhuma. O forte dessa manifestação é a sinceridade. Eu quero voltar à voz que me foi caçada. Pode ser, dona? Pode, sim. Na verdade, aproveita, que pode ser a tua última fala. Pode ser minha última notícia. Agora... Pode ser tua última fala. Pode ser minha última notícia. Não, eu quis repercutir, na verdade, a notícia já é da semana passada, mas realmente a gente tem muitos assuntos aqui, que foi a concessão do direito de porte de arma para municípios com até 50 mil habitantes, para a Guarda Municipal, Mário. Diante do Estatuto do Desarmamento que foi criado, se limitou que só que cidades com mais de 50 mil habitantes a Guarda Municipal poderia usar arma. E o que nós estamos vendo é exatamente ao contrário. São essas cidades com pequeno número de habitantes, desprovidas de uma segurança, não atendidas pela segurança, e aqueles guardas fazendo papel de fantoche, porque se não tem uma arma para zelar pelo que tu está zelando, ela é inócua, né? Então foi o STF, que só poderia ser através do STF, foi liberado então o uso desse porte de armas. Foi o ministro Alexandre Moraes que deu a... Foi Moraes. Eu acho importante porque ela
traz de novo, Gustavo, a necessária discussão da volta do porte de arma para algumas instituições. A própria OAB está postulando o direito ao advogado, especialmente os criminalistas que... Tem advogado criminalista sendo fuzilado em São Paulo, no Nordeste. É verdade. E O senhor usaria arma, senhor Vitorino? Olha, graças a Deus, as ameaças que eu recebo são de pessoas medíocres, que certamente não oferecem nenhum... E mulheres já. E eu acrescentaria, e femininas. Muitas mulheres. Mas qual é a ameaça mais constante das mulheres? Promessa de casamento não cumprida? Tem pessoas que fazem uso da sua popularidade, da sua imagem, para tentar se promover. Isso acontece muito na internet. Pessoas que tentam se aproveitar, propagam uma intimidade ou uma amizade, um relacionamento que nunca existiu, não existe. São pessoas doentes, né? Que com o tempo... Agora, hoje, essas publicações vão sendo salvas, você vai salvando, né? Tudo, vai salvando, até que chega uma hora que chega num limite. Aí você vai até a polícia, entrega o dossiê à polícia e pede providências, né? E isso aí tem gente, olha, jogador de futebol, você não faz ideia como é ameaçado, como é chantageado. Isso é muito comum. O da Alessandro foi um caso horroroso. É o caso que o Robucha falou agora. O da Alessandro. O problema é quando uma mulher te reclama o inadimplemento. Aí fica ruim. Além dos muitos ficarrucham, né? Tem um recado aqui pro Marne. Boa noite, bancada querida. Mas o Marne, além de cultíssimo, um homem que todas as mulheres queriam ter ao seu lado. Ele está muito bonito com um novo visual. Beijos para todos, Beatriz Mendes. Obrigado, dona Beatriz. Eu não mereço isso, que vai provocar muito ciúme no Vitorino. O que mais, Alice? Não é verdade, as fotos suas, quando apresentador de televisão e de rádio em São Paulo, mostram que o senhor sempre foi um galã. E algumas coisas... E aproveitou-se muito disso. Aproveitou-se muito disso. Aproveitou-se muito. Essa imagem que ele vende aqui de comportadinho... Exatamente. Sabe o que é isso? Cansaço. Cansaço. Depois de tanto... Eu diria remorso. A coisa amoleceu, perdeu aquele entusiasmo pela vida. Você viu como ele já mudou? Já está dizendo que remorso, já está me queimando aqui. Como muda rapidamente o senhor, hein? Eu sou justiça, eu sou pela justiça. O senhor está sem penacho hoje. Porque eu tenho... baixando na cadeira. Não, vamos parar, cadeiras novas, vamos parar com essa cachaça. É que assim, que eu tô louco pra passar essa cadeirinha pra dona Alice, que vai passar a ser a estagiária da bancada, eu vou trazer ela pra cadeirinha de estagiária, que é um pouquinho mais baixo. Mas amanhã o esperto tá grandão já. Amanhã o esperto tá grandão na bancada. Não sei. Que horas ficaram te dar a resposta? Amanhã eu vou apresentar. A grande surpresa vai ser às 7h15, quando abrir o programa, será feito o anúncio e eu vou estar ouvindo, né? Tá, então... O telespectador está convidado para estar conosco amanhã às 7h15. Arrumaram para ele um horário na rádio. Nós vamos saber se ele está ou não. Arrumaram para ele um horário na rádio, na Voz do Brasil. Tadinho. Ele anuncia agora a Voz do Brasil. E eu tinha um amigo meu, ele era o maior vendedor da rádio. Ele vendeu a Voz do Brasil, e num oferecimento da Casa Reinaldo. A maluquinha da Praça do Portão, tinha essa loja. A maluquinha da Praça do Portão antiga. Mas deu um rolo naquela época. Como é que vai vender a Voz do Brasil? Não, mas eu sou vendedor, eu vendo qualquer coisa. O cara vendia. Fala, Alice, deixa a Alice ler mais Luiz Fernandes, de Estrela, ele faz uma pergunta aqui para os especialistas de direito. Ele pergunta se dá para comentar a respeito da defesa de Lula, que disse que a lei da ficha limpa é inconstitucional. Meu Deus. Não, só não deixar sem resposta. É uma discussão interminável. Inconstitucional oficialmente só se torna quando o STF declara alguma lei inconstitucional. Portanto, no momento a lei da ficha limpa está em vigor e é com ela que nós devemos conviver no momento. Olha aqui, hoje vocês falaram sobre o laque do cabelo do Ruxa. Eu falei. É assim, dona Magda? Eu sou o seu Arthur Barcelos de Esteio. Mas a senhora está afirmando como se fosse a veracidade. Não, o seu Arthur Barcelos de Esteio conta uma experiência péssima que ele teve com o laque. Ele diz assim: nos idos dos anos 70, cheguei em casa de meus pais ao meio-dia para o almoço. Perto das 13 horas, corri na penteadeira de minha mãe e peguei o tubo de Vanessa. Vanessa! E borrifei nas minhas axilas e voltei para o trabalho. Ao final do expediente, lá pelas 18h30, peguei o ônibus lotado para voltar para casa e mal conseguia estender os braços para segurar-me de tanta dor. Ao chegar em casa, falei para minha mãe
mãe, estou com dor nas axilas. Daí ela falou que o tubo de Vanessa havia ficado vazio e ela colocou laquê dentro dele. Histórias da vida real. Grande abraço a todos, Arthur Barcelos. Imagina, ele deve ter queimado toda a axila dele. Aquilo era puro álcool. O senhor usa laquê mesmo? Não, eu não uso. E eu já... deve ter ficado ficaram duros. Dona Magda, eu já aguentei o bullying de que eu usava peruca. Aí deixei crescer para eles verem que peruca não cresce. Usa, afinal. Eles verem que peruca não cresce. Eu estou deixando crescer o cabelo para eles verem que peruca não cresce. E, portanto, isso é cabelo já. Agora vamos começar com o laquê. É muito bullying. É muito bullying. Eu não sei se vocês viram, né? Que um grupo de patronos da Feira do Livro de Porto Alegre lançou um manifesto em defesa do evento. O texto foi postado no perfil pessoal, né, no Facebook, do professor da URGS, Luiz Augusto Fischer. É um texto bem grande, mas no trecho final diz assim: se há problemas a enfrentar e melhoras a fazer, não será inviabilizando a feira que vamos avançar. Que todos os governantes saibam do valor da Feira do Livro na Praça da Alfândega e trabalhem por ela. O documento foi assinado por 18 patronos. Que isso? Que tá falando sozinha aqui? A pessoa te ouviu? Que é isso? Entrou na TV Pampa, meu, no telefone. Isso, então esse documento foi assinado por 18 patronos. Sim. Deve ser eu acho que tá linkado, da locação. Tá linkado com aquela taxa da área, a taxa. A polêmica, né? Com a polêmica da taxa, enfim, mais ou menos é por aí. Por sinal, nós temos que fazer um acompanhamento de saber como é que anda isso, né? Porque houve uma aversão geral a essa cobrança. O próprio prefeito publicamente deu uma recuada, né? Que não era bem assim, que aquela comissão que havia sido formada, que iam reestudar o assunto, mas a gente não sabe como ficou por enquanto. Isso, né? Ele falou que aquele boleto, né, da cobrança famoso do aluguel boleto. de 180 mil. Foi equivocado. Que foi um erro. Depois ele disse que ia ser cobrado um custo, mas não deixou bem claro, né, qual seria o valor. Nós não falamos hoje do Mundial, não falamos de futebol hoje. Podemos falar, né? O jogo. Eu assisti o jogo da Inglaterra e da Colômbia. O da manhã eu não ruim vi. Na minha vida. Foi ruim, né? A Inglaterra ganhou nos pênaltis, né? Porque o goleiro defendeu. Um ele defendeu e o outro Agora, errou. a chave do Brasil tá bem mais complicada do que a outra. Porque a Inglaterra e a Suécia. E a Suécia. Ficou muito desigual os lados. Ficou muito desigual, gente. Eu acho que a decisão da Copa do Mundo vai ser a semifinal do Grupo A. Com certeza, vai ser provavelmente Brasil ou Bélgica, Uruguai ou França. Eu acho que a decisão vai ficar entre esses quatro, porque do outro lado, porque a Inglaterra jogou hoje, o juiz americano deu uma ajudinha, porque aquele negócio de agarra-agarra. Muito ruim, né? Tinha que ver qual era o menos pior ali. Mas assim, ó, o que preocupa é que botaram aquele juiz americano absolutamente despreparado. Achei aquele juiz muito fraco. O juiz é muito confuso. E tem um negócio que está me preocupando, viu? Cada vez eu entendo menos o tal do hábito de vídeo. Não serve para nada. Não dá para entender. Ele está servindo muito mais de pretexto do que propriamente para o pênalti. O pênalti foi... Sim, o pênalti foi igual aquele, tem 5 para cada lado em cada jogo. Então o juiz ficou seletivo. Parece o STF, só julga as ações que ele quer. Olha, tá fazendo escola o STF. O STF só julga as ações que ele quer. Então agora o juiz só vai dar o pênalti que ele quer. Porque tem 5 igual aquele para cada jogo. Rússio, a Adriana Brandão encheu o e-mail aqui com fica Ruth. É robô. Aqui tem mais um Ele comprou. Muito obrigado, É prima dele, eu conheço. A Jandira. A dona Jandira. Moradora de Novo Hamburgo. Aliás, tem bastante, né, pessoal de Novo Hamburgo nos acompanhando. Muito. Ela diz: boa noite, bancada da Atualidades. Gosto muito do programa. Acho que o senhor Ruschel deve ficar no programa, pois enriquece a bancada a cada noite. Muito obrigado. Não, o Ruschel só da família dele tem 8.618 votos. Sim, porque ele tem ele tem 16. Ele deu sobrinhos 47. E mais os filhos? Mais os filhos, os agregados. E eu preciso confessar, eu contratei um call center para ficar no Fica Ruschel. Para não sair do cara. Investimento. Mas isso eu estou gostando de investimento, sabe? Logo eu busco isso aí. Claro, busca
contratinho de mais 2 meses aí. Recuperou, já. Fala isso. Não, pessoal eficiente só dá fica ruxo hoje. E muito bom, olha, eu pedi. Dona Magda, eu queria fazer um comentário sobre o Mundial, com os experts que tem na bancada aqui. Na verdade, não sei se vocês estão notando o mesmo que eu. O Brasil começou mal, até porque o Neymar vinha de 3 meses e meio de uma cirurgia, uma cirurgia gravíssima, né? O Brasil foi se adaptando e o gráfico do Brasil está ascendente. Contrário senso, aquelas seleções que na primeira fase todo mundo se encantou, porque fulano... E a gente viu que quando os jogos ficaram contra equipes mais qualificadas, ninguém está jogando futebol. Na verdade, isso é para... Lógico, o futebol ele pode pegar as pressas, mas nos dá estímulo, Mário. Tu que está como eu torcendo para a seleção brasileira, né? Nos dá estímulo que o Brasil está em ascendência, né? O Brasil está em ascendência. Jogando muito. E não tem... Nem a própria França só que eu peço um pouquinho de prudência, porque até agora, a gente, assim, que a gente enfrentou até agora foi a Suíça, o resto é tudo galinha morta. A Sérvia. E a Suíça já foi embora. A Sérvia mais ou menos, mas a Suíça, né? Foi que mais... O resto é galinha morta, hein? A gente não pega. Agora com a Bélgica que nós vamos ver. E a Bélgica já deu pra ver que contra o Japão lá comeu o pão que o diabo amassou, né? Mas é isso, galinha morta, Gustavo. não galinha morta. A Alemanha, por exemplo, ficou pra trás. Nas galinhas mortas. Nas galinhas mortas. Então as galinhas já não Argentina, são tão mortas. Assim. Argentina, a gente brinca com o Chicão. A gente brinca com o Chicão, mas nós, antes da Copa, dizíamos quem eram os favoritos. Eram os tradicionais. Argentina, Alemanha, Espanha, a própria França. Então, 3 Brasil. Caíram e a França não está jogando absolutamente nada, um futebol comum. Não joga com o Uruguai. Vai jogar o Uruguai, aliás, sexta-feira, jogão. França e Uruguai vai ser. E o nosso é às 3 da tarde. Eu não sei se eu posso vir. Eu tô meio envolvida com futebol. Acho que eu não vou conseguir chegar. Mentira minha, bobagem. Eu fiquei pensando. Às 3 assim. Eu fiquei pensando, às 3 termina assim. Dona Magda vai estar, será que sexta programa é nosso. No Bonfim ali, a Dona Magda vai assistir o jogo no Bonfim ali. Pra cobrar uns não vem, o programa é nosso, os ratos não contam. A senhora viu o que acontece nas suas ausências? Hoje pela manhã tu fosse suspenso. Fosse suspenso. Os ratos não contam. Não vamos tomar conta. Carla, o seu Valdecir, de Capão da Canoa, comentou aquela notícia sobre o Twitter. Ele diz assim: se comprar voto é crime, ter robôs postando também deveria ser. Neste caso, os políticos deveriam ser considerados também. É muita enganação. Como podemos acreditar em pesquisas eleitorais? Não é uma enganação só, porque realmente a pessoa que compra 64% dos seguidores do seu perfil... Partindo da premissa de que essa notícia também... É verdade. Exatamente. É verdade. Agora vem uma fase aí... Horrível. Eu, embora não tenha havido na reunião hoje pela manhã, nós tivemos aqui na Pampa. Tá bem complicado. Explica, Magda, foi uma reunião que nós tivemos a presença de autoridades. Não, explica o senhor por que não veio. Eu não vi na reunião, mas a Magda... do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, nos orientando, respondendo as nossas dúvidas sobre o que dizer, como dizer, se pode, não pode ou se não pode, como é que tu tem que tratar o candidato, se tu tem que dar um tratamento igual a todo mundo, nessas coisas de mídia social, para ter muito cuidado, de na dúvida não entrar nessa, sabe? E tratamentos iguais para todas as penalidades são tão complicadas quanto as anteriores. O que a gente vai enfrentar é uma campanha diferente, né, na nossa profissão, porque até então a gente não podia falar. A gente ficava restrito a determinadas notícias, mas não podia comentar, não podia dar opinião, não podia isso. Agora, com essa certa possibilidade, também tem que ter cuidado. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Ficou mais difícil, porque tem que a possibilidade de escorregar é muito maior. É muito maior. E depende da interpretação. Exatamente. E aí vai virar aquela coisa do subjetivismo. Exatamente. Que tem uma afirmação que pode nos levar, porque a verdade é a seguinte: o que acontece se você tem dois ou três candidatos comentando e não pode? O que foi? Deu um silêncio total. Vamos embora então, tá na hora, vamos embora. Tá na hora de terminar o programa, a gente ir pra casa dormir, amanhã a gente volta, logo depois do Jornal da Pampa. Tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.